Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Mas antes de iniciarmos, queria pedir para vocês deixarem um like, compartilhar e se inscrever no canal, para a divulgação ainda mais da doutrina espírita. Então, nós estamos vendo o livro Vinho de Luz. Hoje nós vamos ver a lição 44, com o título Saber como Convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-las aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, para dar início, vamos ver essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por que ele escreveu essas cartas, Então foi com o intuito de alertar sobre a necessidade de ter conhecimento do que é correto fazer, pois nem todos têm a mesma consciência. E foi para ajudar os membros da igreja de Corintos a lidar com suas dúvidas e problemas, e para fortalecer os conversos que tinham dificuldade em abandonar suas crenças antigas. E ele nos lembra que o conhecimento sem amor pode causar danos. E em nossa sociedade, muitas vezes, valorizamos o conhecimento acima de tudo. No entanto, o apóstolo nos chama a equilibrar o conhecimento com o amor. E nem sempre o conhecimento se torna útil, não nos torna melhores e não nos ajuda a transformar pessoas. E a igreja de Corinto foi agraciada em diversos aspectos, com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons, que nós espíritas chamamos mediunidade, ao ponto de Paulo dizer que não faltava nenhum dos dons. Mas mesmo assim, a igreja passava por muitos problemas de ordem doutrinária, de ordem moral, de divisões. Foi por esses e outros motivos que então Paulo escreve essas cartas, E o que a gente precisa entender é o seguinte, que os dons, a mediunidade, não são garantias de fidelidade, pois havia muitas dissensões na igreja e eles distorciam os ensinamentos do Cristo, tal como acontece ainda hoje. Buscam dons e destaques pensando em seus próprios interesses e não se dedicam à fidelidade a Deus. Então vamos ao texto. A civilização sempre cuida saber
excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Então busca-se muito conhecimento, querendo conhecer tudo, saber tudo. Isso é bom, é louvável, mas nem sempre se sabe como convém. Sabe, mas não pratica. Se pratica, não faz como deveria. E Emmanuel inicia a lição dizendo que desde o início, lá atrás, até os dias de hoje, nós ainda não sabemos como convém saber. Continua o texto. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte e o combustível alimenta maquinaria de agressão. O avião ele foi inventado para encurtar distâncias, para facilitar as viagens, e não para ceifar vidas, para o extermínio. E quando Emmanuel fala do rádio, porque naquela época era o melhor meio de comunicação. Hoje temos tantos meios de comunicação, a TV, a internet, e tudo isso veio para facilitar a nossa vida. Mas, infelizmente, também é usado para transmitir mentiras. Vemos aí tantas fake news e vemos a morte em tempo real. O combustível foi inventado para movimentar máquinas sobre rodas, também para facilitar a nossa vida. Mas aí usaram em máquinas de guerra. Toda invenção, ela é uma inspiração divina e tudo é para um fim útil. Só que alguns usam para o bem e outros para o mal, infelizmente. Assim também na esfera individual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Então procuram o conhecimento simplesmente sem a menor vinculação com os valores morais. E o conhecimento em pessoas inaptas pode gerar muita morte, muita dor, muito sofrimento. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Por exemplo, na casa espírita em que frequentamos, se recebemos algum convite, alguma atribuição para participar mais ativamente, é necessário que estejamos comprometidos com a doutrina, com a função que nos foi atribuída, para que possamos alcançar o objetivo desejado, sempre embasados nos ensinamentos de Jesus, para que não aconteça o mesmo que aconteceu lá na igreja de Corinto, dissensões, desarmonia, desviando assim do real propósito. Os aprendizes do Evangelho que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-las aos vizinhos. Neste ponto, Emmanuel está falando daquelas pessoas que dizem saber tudo, que recebem revelações, mas todo o conhecimento, todo o aconselhamento, a advertência, nunca é para eles, é sempre para os outros, Se supondo já evoluídos, os outros sim, precisam do Evangelho em suas vidas, dos aconselhamentos, mas certamente são eles próprios quem mais precisam. E, na verdade, toda vez que temos acesso ao Evangelho, nós não podemos imaginar que seja por acaso. A primeira atitude que temos que ter diante de uma lição é: o que tem para mim, Senhor? O que essa lição vai me trazer de aprendizado? Então temos que estar atentos, porque as revelações do céu são muito mais para nós do que para os outros. Que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros. Isso nós vemos bastante. É uma falsa humildade, geralmente é uma falsa humildade, para poder impor as suas ideias, querendo que os outros façam sempre do seu jeito. Humildade pressupõe simplicidade, pressupõe despretensão.
e não querer que o mundo gire em torno de si próprio. Isso é tiranizar os outros. Aqueles que se declaram pacientes, irritando a quem ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando com mezinhas obrigações domésticas. Então tem aqueles que se dizem pacientes, né? Mas só até a página 2. Aquilo é só uma máscara. Na verdade, é aquela paciência que realmente chega a aborrecer. Confundem a fé alheia. Quantos pregam coisas que são inversas ao Evangelho? Os ensinos do Mestre Jesus, ao longo dos séculos, foram distorcidos para atender aos interesses da época. E isso acontece até os dias atuais. E em todas as áreas, né? Na área da religião, da ciência, na tecnologia. Apreendem o conhecimento, mas não como convém. Pessoas que deixam de lado as obrigações básicas no próprio lar para fazerem a caridade lá fora. Para quê? Para serem vistos. Porque tem um título na igreja ou na casa espírita e por isso acham que estão num nível mais alto. E tem uma relação de verticalidade com o seu próximo, achando que isso os colocam numa posição de superioridade. Enganam a si próprios. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato, né? Então são as pessoas que não conseguem enxergar seus próprios erros, enxergam o cisco no olho do outro, mas não enxergam a trave no seu próprio olho. São verdadeiros hipócritas, sepulcros caiados por fora, ao qual Jesus se referia. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabe por quê? Porque tudo isso são sinais de amor. Quando aprendemos a amar, não exigimos do outro. Porque se o outro está naquela condição de dificuldade, é justamente porque não tem o conhecimento que nós temos. O outro ainda não entendeu que as leis divinas, elas são irrefutáveis, inexoráveis, elas alcançam a todos, quer saibam ou não. Então, a função daqueles que têm mais conhecimento é o de ajudar, é de estender a mão. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Porque o conhecimento com amor e discernimento nos trazem sabedoria. E quando nós temos a sabedoria, nós vamos saber como convém fazer. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, distribuem todos os dons com o Cristo. Todos os dons do Cristo. Então, é um canal. Se eu tenho mais conhecimento, eu estou um pouco acima em conhecimento, então o que eu recebo do alto, automaticamente eu tenho que distribuir. É assim que tem que ser. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, quem realmente sabe e chegaram a esse patamar de evolução, de compreensão, não tem a necessidade de diminuir o outro. Já entenderam os verdadeiros valores. Nós temos um grande exemplo que é Chico Xavier. O Chico podia estar ruindo tudo à volta dele, mas ele estava sempre sereno. Nada o tirava do eixo, né? E essa é a evolução que todos nós vamos ter um dia.
Vai demorar mais tempo ou menos tempo? Depende de cada um de nós. O quanto nós vamos estar comprometidos com os ensinos do Mestre Jesus. Eu vou contar uma história que eu achei muito interessante. É do livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. E a lição, o título da lição é A Visão de Eurípides. Eurípides Barçanufo foi um trabalhador incansável na seara de Jesus, tanto quanto estava aqui na Terra e agora trabalha no mundo espiritual. Era conhecido como apóstolo da mediunidade. Numa noite, Hilário Silva, em seu quarto, então em um desdobramento, o espírito sai. Então ele é levado a um lugar que quando ele chega ele fica admirado de tanta beleza, um lugar agradável, muita calma. Ele fica ali observando aquela beleza toda. Mais à frente, ele vê um senhor sentado meditando, envolto em serena luz. Ele caminha mais um pouco e para. Aí ele percebe que ele estava diante do Cristo. Ele ficou estático, não conseguia nem retroceder, nem avançar. Aí ele começou a pensar em toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, de todo o amor, todo o carinho que ele dedicava a todos. Então ele começa a chorar copiosamente. Depois de enxugar um pouco as lágrimas, ele vê que o Cristo também chorava. E aquilo, doeu nele. Ele não entendeu, então ele perguntou: Senhor, por que choras? E o Cristo nada respondeu. Ele, achando que não tinha sido ouvido, ele torna a perguntar: choras pelos descrentes do mundo? Jesus, com um olhar sereno, uma voz muito doce, respondeu a ele: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes, a quem nós devemos amor. Sofro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então aquelas palavras de Jesus calou muito fundo em seu íntimo. Então aí ele já sai daquele lugar, então ele volta ao seu quarto, no seu corpo de carne. Ele acorda e não consegue mais dormir. Desse dia em diante, ele começou a trabalhar, cuidando dos mais necessitados, dos doentes, sem um dia sequer de descanso até a sua morte. E hoje continua trabalhando na pátria espiritual. Então isso é para a gente fazer uma reflexão, né? Como nós estamos praticando, né? Exercendo todos os ensinamentos do Cristo. E com essa reflexão, nós vamos encerrar a nossa explanação da noite. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu peço para que deixem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal para receber as novas, os novos produtos da casa. Muita paz a todos, muito obrigada, até uma próxima vez.